Eu só vou dizer que primeiro essa crise vai provavelmente aumentar muito, até te incomodar tanto, que de duas uma, talvez nem o seu psiquiatra resolva, né? Mas antes vale a pena lá consultar o seu psiquiatra, consultar o seu clínico. E se nem ele resolver isso, né? Se nem os remedinhos resolverem isso, o que vai te restar é exercer a sua força, a sua capacidade e começar a navegar o seu barquinho dentro dessa imensa tempestade, dentro desse oceano. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, né? Falando aqui agora de solidão, crise de identidade e outras temáticas, né, dentro desse contexto. Primeiro, por que crise de identidade? O que é o milênio 2000, né? O que que é esse ano 2000? E o que é a relação agora, né, de Netuno em Áries? Porque a gente tem que levar em conta que o 2, né, o número 2, o 2000, ele fala das conexões, ele fala das ligações que a gente tem, né? Mas qual é a primeira conexão que a gente tem? A primeira conexão que a gente tem é com a figura da mãe, né? Quando a figura materna está grávida, quando a sua mãe engravida, né? A nossa primeira conexão é com esse emocional, é com essa energia, é com essa consciência. Não é nem com a gente mesmo. Por quê? Porque quando a figura materna engravida, e quando a nossa consciência se conecta a esta figura, a este ser, a gente ainda não percebe, lógico, a gente ainda não tem uma clareza, né, quando a gente se conecta com esse campo da figura materna, em termos de alma, de percepção. Então, o que que ocorre? Quando a gente nasce, a gente está na energia, né? Quando a gente é concebido, a gente está na energia do número um, mas quando a gente nasce, a gente não está exatamente no um. Quando a gente já nasce, né? A gente vem primeiro de uma energia zero, que nos conecta a tudo e a todos. A gente já é o um, né? Porque a gente foi concebido numa energia de unidade. E a nossa ligação com a mãe, né? Sobretudo quando a gente é amamentado a primeira vez, é o que nos dá essa percepção de que nós somos ela, nós somos o outro. Nós existimos a partir da nossa, é o nosso existir, a nossa existência. Ela acontece de fato a partir do momento que, de alguma maneira, a gente transita na percepção de como o outro nos reconhece. E aí eu estou comentando isso, nós estamos trazendo isso, porque esse mês, né, foi uma avalanche. Apareceram várias pessoas, várias situações com essa queixa, né, com essa questão a respeito de crise de identidade, de crise de trabalho, de crise a respeito de como eu estou vivendo a minha relação, e todas essas crises, de alguma forma, ligadas a um processo de solidão, né? E aí também vamos traduzir isso, né? Netuno em Áries, né? Que as pessoas já estão sentindo isso já bem forte, né? Porque o que acontece? Netuno em Áries traz para essa energia, né? E aí eu traduzo isso na numerologia entre o número um e o 9, né? Mas que ainda assim, né? O arquétipo do um, o arquétipo do 9
E aí isso gera, né, uma percepção do que o dois, né, faz com a gente. Então, o que que ocorre? Né, uma trindade aí, né, 1, 2 e 9. Então, assim, o que que o Netuno em Áries, né, manifesta, traz? Primeiro, essa percepção de que eu sou maior do que eu me vejo, né, Netuno em Áries. O Netuno, ele é essa expansão de consciência. O Netuno é o inconsciente coletivo. O Netuno é essa profundidade, é, esse oceano perceptivo. E Áries, né, é essa questão do indivíduo, do eu, do como eu, né, me coloco, como eu me movimento. Então, quando a gente junta esses dois elementos, a minha força de ação se movimentando dentro de uma consciência coletiva. Mas o que é uma gota d'água para o oceano? O que é um planeta para o universo? Se a gente quiser colocar em um outro paralelo. Então, o que está acontecendo agora é que essas pessoas que, sobretudo, vieram de histórias muito fortes, vieram de uma percepção de ter que dar conta de tudo, de individualidade, pessoas que têm personalidades já muito arraigadas, muito fortes, pessoas que tiveram que assumir esse perfil ariano de ir lá e fazer acontecer, irarará, né? Pessoas com ascendente em Áries, pessoas com elementos muito fortes em Áries, né? Estão começando a sentir, sim, essa energia do Netuno, essa energia do 9, essa energia do inconsciente coletivo, essa energia da vastidão, né? Essa energia desse quase infinito de possibilidades. Só que esse infinito de possibilidades, o que ele indica, o que ele traz? Uma necessidade de comunhão. Só que uma pessoa que nunca sentiu comunhão, uma pessoa que nunca comungou, uma pessoa que nunca navegou emocionalmente de forma profunda, mesmo que tenha feito isso com força, mas que não tenha exatamente ido para as suas profundezas emocionais, perceptivas, agora está começando a sentir que essa água não está necessariamente batendo na bunda, essa água já está batendo na nuca, né? Tipo, as pessoas já estão sentindo meio que tipo, o princípio do afogamento. Então, falando em termos perceptivos, né, as mudanças culturais, as mudanças globais, as mudanças de consciência, a percepção de que existe uma influência política, quer queira ou não, a percepção de que existe, né, quase que uma disputa entre as religiões, né, pela sua alma, né, por assim dizer, né, e a percepção de que você tem várias pessoas ao seu redor, né, em todos os lugares ali, meio que fazendo apostas, optando ir para um lado, ou para outro. E isso está mexendo com todos nós. Ou pelo menos com todo mundo que tem essa energia ariana, né, em algum lugar do mapa muito ativa. E aí o que está acontecendo, né? O que está ocorrendo? À medida que nós vamos navegando nessa crise existencial, mais a gente percebe que quem a gente é individualmente, com toda a força que a gente tem, com todos os perrengues que a gente passou, com tudo que a gente construiu,
cada vez mais a gente vai percebendo que individualmente isso talvez não tenha importância nenhuma. E que de duas uma, ou a gente vai usar essa força, essa individualidade, essa energia inclusive do essa energia do Áries, para que então essa energia seja disponibilizada para alguma coisa que faça sentido para um inconsciente coletivo, que faça sentido para uma coletividade, que faça sentido para um grupo, uma etnia, enfim, talvez algum eixo, né, ligado a pessoas que são desassistidas, né, ou para algum eixo de algum grupo, seja lá qual for. E a gente sabe que o número 9 Netuno falam né, apontam muitas possibilidades. E aí entra de tudo, entra refugiado, entra uso de drogas, entra, né, a indústria química, entra religião, entra a questão da música, da arte, da cultura, né, entra, né, dos poetas também, né, enfim, embora em outra, né, mas entra de tudo um tanto, né, tudo que de alguma maneira também é o cinema, né, tudo que é pop, né, está muito ligado ao número 9, está muito ligado a Netuno. Essas pessoas todas que estão em crise, elas têm uma função agora, que é descobrir o quanto elas são boas ou não, o quanto elas estão dispostas ou não a assumir, né, a sua capacidade de liderança dentro de algum grupo ou grupos, ou quanto elas estão dispostas a assumir a sua capacidade de liderança dentro de novas possibilidades de trabalho, dentro de novas possibilidades culturais, dentro de novas possibilidades até, né, de processos de cura, de fé, de milagre, de conexão com o divino. Então, se você de alguma forma está sentindo essa solidão, se você de alguma forma está sentindo que dentro da sua família ou dentro das suas relações mais íntimas, né, se dentro do seu trabalho, se dentro, né, se dentro do lugar que você ocupa, você está sentindo que você não se sente mais neste lugar e você está sentindo solidão, eu só vou dizer que primeiro essa crise vai provavelmente aumentar muito, até te incomodar tanto que de duas uma, talvez nem o seu psiquiatra resolva, né, mas antes vale a pena lá consultar o seu psiquiatra, consultar o seu clínico. E se nem ele resolver isso, né, se nem os remedinhos resolverem isso, o que vai te restar é exercer a sua força, a sua capacidade e começar a navegar o seu barquinho dentro dessa imensa tempestade, dentro desse oceano. Não para se salvar, mas para encontrar vários outros barquinhos que também estão perdidos e provavelmente mostrar o caminho que você pretende percorrer e fazer com que essas mesmas pessoas te sigam para um lugar melhor. E que talvez nem seja melhor para você, mas possivelmente talvez seja um lugar melhor, pelo menos para elas. E essa vai ser uma jornada, né, bem longa nos próximos, pelo menos, 14 anos. Ok? A gente ainda vai falar mais desse assunto. Se você quiser navegar aqui nessa jornada, né, enfim, dessa temática, vamos falar muito disso ainda, e se sentiu chamado, vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, e aqui até o próximo vídeo.